Olá, hoje eu estou aqui mais uma vez para contar um conto que faz parte do imaginário da região do Rio Japurá, a micro-região do Rio Japurá. É uma região que, por muitas décadas, esteve em desenvolvimento. Hoje, as duas cidades que fazem parte dessa região, Japurá e Maranhão, elas estão num momento de graça. Mas anterior a isso, havia muita dificuldade para se chegar até lá e viver nessas cidades. Foram necessárias muitas décadas para que o povo, a população, tivesse uma melhor qualidade de vida. E durante esse processo de desenvolvimento, foram surgindo causos, histórias, que vêm pelo imaginário, pela força de expressão popular. Algumas com o bom humor, outras com o imaginário que se entrelaçam com os mistérios da floresta. Na cidade de Maranhão existe uma lenda muito forte chamada Lenda do Cantagalo. Eu vou deixar o card bem aqui para que vocês possam conhecer depois. Mas esse vídeo é para contar sobre uma fake news que até hoje estigmatiza a cidade de Japurá. Isso mesmo, a cidade de Japurá, que eu já contei aqui sobre a história do boi Viramundo, de seu Manuel André, e do boi Gitinho, do professor Prado Coelho. Até os anos 90, a cidade de Japurá vivia num processo intenso de desenvolvimento. Naquela época, haviam só 2 mercadinhos onde as pessoas podiam comprar produtos industrializados que vinham de Manaus até a cidade. Mas para chegar até lá, primeiro a mercadoria ia para os portos de Tefé, trocava de barco e seguia viagem subindo o rio Japurá até chegar nas cidades de Maranhão e Japurá. E a cidade de Japurá foi sempre mais distante. Tanto é que após ela não existe outro município. Se chega ao país da Colômbia. Então, como havia a escassez de produtos industrializados, mas não de produtos da floresta, da qual o povo sempre sobreviveu, do pescado, da caça e de outros extrativismos para alimentação. Então, certa vez, dentro de um desses mercadinhos, 2 habitantes foram comprar o mesmo produto, porém, havia uma única unidade, e era uma lata de conserva de desfiar. Por causa disso, ficou em paz. Quem vai levar lá? Houve uma pequena discussão, mas nada de grave. Porém, um botinho da cidade encantada, assim é conhecida a cidade de Maranhão, andava por lá pescando e assistiu essa leve discussão. Aí ele tratou logo de dar pernas para a história. Mas olha, estão brigando por causa de uma lata de conserva. Ele voltou para a cidade dele e começou a dizer que em Japurá as pessoas estavam passando fome e brigando por causa de conserva. Já pensou? E por causa disso, essa história ficou estigmatizada. Quando eu estive nos anos 90, na cidade encantada de Maranhão, estava sentado um dia no banco da praça, quando apareceu um botinho e do nada me perguntou: "O senhor já foi no Japurá? Lá eles só comem conserva." Se eu já tinha ido até a cidade de Japurá, que eu nunca cheguei aí. Aí ele me veio com essa história de dizer que lá as pessoas passavam fome e brigavam por causa de uma lata de conserva. Já pensou? Dessa forma, a história ficou sendo estigmatizada. Ficou estigmatizando a cidade de Japurá. Com o tempo, o povo levou no bom humor. E até hoje, a gente ouve falar dessas histórias, de que na cidade de Japurá, as pessoas só comem conserva. Seria até a sua comida típica. Vejam só, né? Mas o povo de Japurá, que é a cidade do ouro, por sua vez, não deixou barato e começou a dizer que lá na cidade encantada, que é Maranhão, o povo só comia sulamba. A sulamba é um peixe também chamado de aruanã, ou peixe cachorro, que é muito saboroso. Então são essas
expressões populares, essas histórias que surgem do imaginário, que se entrelaçam com o conhecimento da floresta, com os saberes da floresta, que acabam se tornando contos pitorescos. A cidade de Japurá vive seus dias de glória, está em pleno desenvolvimento. E as pessoas não comem só com céu. Elas saboreiam de todos os alimentos. E ainda mais que naquela região, o pirarucu e o tambaqui são peixes que ficam no período de defeso e por isso eles enobrecem a região, os lagos piscosos daquela região. E é o que também a população come bastante. E além disso, do tempo do verão, há os quelônios, os ovos de tracajás, de vários bichos de casco, como nós chamamos, né? Mas por muito tempo realmente houve dificuldades para se chegar até aquela região. Nos anos 90, quando eu estive por lá, lembro que havia somente um barco que subia e descia uma vez por semana, que se chamava Mestre Adalberto. Ele sempre andava muito lotado, mas era ele que provia mantimentos para as duas cidades, tanto Maraã quanto Japurá. Mas havia outros também, como Nossa Senhora da Vitória e o Santa Lúcia. Muito bem, espero que tenham gostado. É uma história bem curta para falar sobre essa estigmatização, que na verdade é uma verdadeira fake news, né? O que a gente chama hoje de notícia falsa sobre uma situação que possa ter acontecido. Agradeço por você ter ouvido um pouco dessa história e até uma próxima vez.